O jeito que você sente a presença dele e divide isso com uma pessoa, você já faz missão. Eu sempre tinha uma visão de missão como só aquela missão que vai. Até um dia do meu pastor ouvir dele falar que a missão ela é feita de diversas formas. Ela é feita através dos joelhos que se dobram por um segundo de joelho, seja onde for que você tiver para orar. Seja dentro de um banheiro público, seja dentro de um quarto, de uma sala, até no meio de um pátio da sua casa. A missão ela é feita de todas as maneiras. A gente não tem que ficar preso e nem classificado dentro de um bloco de específica a missão, sabe? Você não pode ser assim, uma pessoa que fica desse jeito. Você tem que ter uma mente de missão, amplitude, uma mente aberta sobre missão. Vai, dá licença, sai, mano. Meu irmão fica falando palhaçada, dança atrás da câmera enquanto eu tô falando uma coisa de sério. Deus me perdoe. Mas resumindo, gente, olha como eu faço missão. Até num momento assim de sátira mesmo, de momentos engraçados. A gente também faz missão, sabe? Eu achava também que missão era aquela coisa toda assim, séria, certinha. Quando na verdade eu fui descobrir, fui estudar sobre projetos missionários em várias redes de grupos bem jovens, o que hoje é a missão dentro do Brasil e fora do Brasil, sabe? Quando você vai num circo evangelizar pessoas lá num momento engraçado, você faz uma missão ali. Quando você vai numa clínica onde tem pessoas doentes precisando de cura, você faz uma missão, sabe? Missão ela é muito maior do que só o estudo definindo missões, que é uma das coisas que a gente vai abordar aqui no canal, muitos estudos a respeito de muitas coisas que eu tenho curiosidade, você tem curiosidade. A gente vai estar abordando muito aqui no canal a respeito de projetos missionários, a respeito de como fazer a obra de Deus. Para você que tem um coração que tem vontade de evangelizar, existem muitas formas de evangelizar. Existem muitas formas de divulgar. Você que é youtuber, você que é blogueiro e é cristão e é evangélico e tem a responsabilidade também de falar do amor de Deus no seu canal, mesmo tratando de maquiagem, mesmo você gravando vídeos dos seus vlogs do dia a dia, das suas viagens, das suas fofocas em família, tudo isso que você faz, você não deixa de esquecer que você é ser humano, mas também você não deixa de esquecer que você é crente, que você é cristão, que você é jovem e que você tem um canal, é claro, aonde você trata de públicos e pessoas. E ali no seu canal você também faz missão. Seja de uma maneira muito diferente daquele padrão de igreja, da forma como o seu pastor se dirige na congregação, mas mesmo no seu canal, como youtuber engraçado, ou mais sério, mais distraído, você faz uma missão, sabe? Eu tinha uma mente muito fechada, até conhecer o YouTube. Eu tinha uma mente fechada só dentro da igreja, dentro daquela forma que a gente sabe que foi construída especificamente para dentro da igreja. Mas um dia o meu pastor olhou para nós e disse: vocês têm que olhar a missão mais além, mais para fora, de só dentro da igreja, aqui em quatro paredes. Não será gerado missões. A missão ela é gerada quando você sai. O meu pastor ele fala muito isso a respeito de gerar a missão lá fora também, no seu dia a dia. E eu sempre perguntei para Deus como que eu faria isso. Como que eu conseguiria ter coragem para falar de missão, para falar do amor de Deus, para falar de Cristo. Apesar das minhas rachaduras, dos meus defeitos, dos meus pecados, das minhas manchas. E um dia, ouvindo a palavra do Senhor, eu entendi que as nossas manchas, que as nossas pisaduras, as nossas machucaduras e os nossos defeitos, isso não nos limita, nem nos paralisa de avançar e fazer a missão. Isso não nos impede de amarmos Cristo e nem de estarmos próximos do Espírito Santo, sabe? Eu vejo muitas pessoas que ainda, infelizmente, no século que a gente vive, com toda a potência de tecnologia informativa e educacional que a gente tem, para gerar dentro da nossa vida um grande conhecimento e sabedoria, ainda há muitos crentes presos, algemados, chaveados com a mente, enterrados com a mente, e não conseguem ver o seu valor. Hoje eu estava indo no armazém para minha mãe buscar pão, buscar leite, buscar iogurte. Não precisa dizer o que tu foi buscar, Zé. Mas enfim, foi o que eu fui buscar. Eu tava indo caminhando e eu olhei um homem num estado medíocre. Como Satanás colocou aquele homem no estado pobre, no estado miserável. Olhei para aquela alma e me entristeci de ver aquele homem ali, puxando aquele carrinho de mão, mais bêbado,
bebendo cachaça num copo de plástico. Eu disse, Deus, que tristeza, falando sozinho, sabe, se arrastando nesse sol quente. Eu olhei para aquilo e disse, Deus, olha a condição que Satanás colocou ele, de um homem trabalhador indo buscar um pão de cada dia, o fez um escravo de Satanás na terra, escravo do vício, da bebida. Provavelmente com o coração cheio de dor, cheio de mágoa, cheio de ódio, de raiva. Talvez por uma tunda que levou, por ter sido expulso de dentro da família. Tanta coisa desgraçada pode ter acontecido na vida daquele homem para o colocar naquele estado. Mas sabe o que é pior? Não são as coisas que aconteceram com aquele homem, porque com a gente acontecem muitas coisas desgraçadas. O pior é manter as desgraças dentro da gente. É aceitar a condição de desgraça que nos colocam e ainda permanecer sobre ela. O mais terrível disso é isso. É não conseguir olhar para esse céu, olhar para sua idade e ver, poxa, mesmo com a idade que eu tenho, eu ainda consigo. Eu ainda consigo ler, eu ainda consigo seguir, eu ainda consigo fazer se eu fizer por onde. Sabe? É muito triste, sabe? Ver pessoas tão cheias de vida, mas tão cheias de nada por dentro. É uma coisa que me revolto. Eu não me conformo muito com isso, sabe? Eu nunca aceitei as condições que as pessoas tentavam colocar em cima de mim. Mesmo muitas vezes, quando eu me encontrava caído e submetido àquilo, eu me erguia, me levantava e dizia, eu não aceito e pronto. Na minha vida não será, porque eu não quero. E é isso que você, como cristão, tem que entender. Você não pode aceitar esse tipo de coisa que Satanás coloca através da vida de situações de pessoas, de outras pessoas, em confrontos que você vive na sua vida. Eu não sei qual é o tipo de situação que você tem passado agora, mas começou o seu ano, começou o seu mês, começou os seus passos a caminhar, então se mexa. Corra atrás daquilo que você acredita, daquilo que você sonha. Sonhe mais, vive mais. Voe, sinta a brisa, respire. Tem momentos da minha vida que eu paro no meio do meu pátio, estico meus braços, recebo o vento. Respiro, porque, sabe, é a oportunidade que Deus dá. Eu vejo gente em cima de uma cadeira de roda, aleijada, que vive mais do que alguém que tem 2 pernas e 2 braços. Sabe, eu conheço pessoas que estão ali numa condição de limitações, seja por um acidente, seja porque nasceu assim, que vive mais que a gente, que tem todos os membros e ainda reclamam. Então pare de reclamar, crente. Pare de reclamar. Você não pega a sua Bíblia para ler dentro da sua casa, mas eu conheço cristãos que são cegos de nascença, que levam a sua Bíblia em braille para a igreja todo domingo e leem a palavra de Deus. Sabe? E eu fico com vergonha quando eu vejo isso. Vergonha não deles, mas vergonha de mim. Vergonha de mim, de muitas vezes eu não ter feito isso, de não ter pegado a minha Bíblia, de não ter orado. Por quê? Porque eu aceitei a seta do inimigo. Eu aceitei a seta de Satanás. Muitas vezes me neguei a orar por pessoas. E hoje, quando eu olho uma missionária cega, quando eu olho um missionário sem braço, sem perna, ligando seu celular e falando de Deus no YouTube, cantando e pregando, e as pessoas botando os comentários, eu fui curado, eu fui restaurado, eu fui libertado, eu fico com vergonha dos anos em que eu me neguei de fazer isso, porque eu achava que tinha que ter uma aparência, uma imagem, que tinha que ter alguma coisa muito grande para poder então chegar a esse ponto de começar a executar, sabe, exercer a oração de orar uns pelos outros. E ontem, estudando, eu vi o quanto Satanás implanta através da mágoa, do ódio, da raiva, a distância de orar uns pelos outros, porque você é magoado, você não consegue orar pelo seu próximo. Você com raiva, você não consegue orar pelo seu próximo. Quando você tem ódio, vingança, quando você projeta destruição e morte, você não consegue orar por alguém, porque o seu coração está tomado de outras coisas. E é isso que Satanás tem feito no meio da gente, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Porque é só no meio da gente mesmo que Satanás vai tentar fazer. No mundo ele não vai fazer, porque o mundo já jaz no maligno. O mundo já está morto no maligno. Já se encontra no meio. Então não tem muito o que fazer lá está do jeito que está, do jeito que você vê na TV. É no meio da igreja que ainda tenta manter, sustenta ainda. É lá que Satanás quer promover divisões, quer fazer grandes divisões de destruição e morte. Então você cristão, tome atenção a isso dentro da sua casa, da sua família, no meio do seu grupo, da sua célula, por onde você passa, por onde você anda. Pare mais para observar isso. Como o inimigo tenta trabalhar para destruir a nossa mente, destruir a nossa cabeça, através de uma notícia, de uma fofoca, no meio de um grupo, de família. Tantas coisas são promovidas para a destruição, para a paralisação. Um dia de hoje que Deus deu para ser bem aproveitado. Quantos cristãos não aproveitam isso? Não conseguem. Eu conheço cristãos que estão agora em cima da cama o dia inteiro sem fazer nada. Não conseguem dobrar os joelhos nem no canto da cama para agradecer a Deus, porque preferem ficar ali
pensando na vida, pensando no amanhã, quando hoje, Deus deu hoje, viva hoje, não pense no amanhã. O amanhã pertence a Deus, é o que a gente lê na Bíblia. O ontem já passou, não volta mais, nem tentando, não volta. Então o nosso relógio da vida é assim, eu digo muito pra minha mãe. Às vezes quando eu vejo uma situação, eu olho pra cara dela e digo, mãe, agradece o dia de hoje, hoje Deus deu um dia, amanhã é outro. Esse dia não volta mais, mulher. Eu sempre falo assim, sabe, para as pessoas que eu conheço. Porque desde que eu passei por situações de quase morte na minha vida, eu aprendi a valorizar a minha vida. A valorizar a minha saúde, a valorizar a respiração.